Bom dia, ouvintes, bom dia, colegas médicos, bem-vindo ao Quironcast, um podcast para as nossas conversas de ortopedia e neurocirurgia. Meu nome é Sérgio Costa, sou médico ortopedista, diretor científico da Scientific Research, que é uma instituição que nasceu com o objetivo de ultrapassar os limites da educação médica. Nossa meta é participar ativamente da educação médica brasileira. Quero agradecer ao nosso centro de treinamento, que é o Quirontech, que já é o centro oficial da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. E agora, em 2024, vai ser já vários cursos da SBOT Lab. Vou apresentar os nossos companheiros de hoje, Dr. Marcelo Tadeu Caeiro, médico assistente do Grupo de Oncologia Ortopédica do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, médico assistente do Grupo de Trauma, doutorado em Oncologia Ortopédica e presidente da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico. Dr. João Antônio Matheus Guimarães, ex-presidente da SBOT, doutor em Ciências Médicas pela Universidade Federal Fluminense, coordenador de pesquisa do Instituto Nacional de Ortopedia, o INTO. Dr. Tito Henrique de Noronha Rocha, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico, ex-presidente da SBOT Rio e atual coordenador do Centro de Atenção Especializada em Trauma Ortopédico, também do INTO. Muito obrigado a vocês. A nossa ideia dessa tarde, nesse podcast, é conversar um pouquinho sobre educação médica. Mas antes disso, eu quero saber o que trouxe vocês para a medicina, para a ortopedia e o que move vocês até hoje. Bom, eu tive um grande exemplo dentro de casa, meu irmão mais velho, meu ídolo, 5 anos mais velho que fez medicina, e eu meio que segui os passos dele. E me apaixonei muito cedo pela ortopedia, talvez pela chance de você ter um resultado mais prático, né, essa coisa mais palpável de você ver o paciente recuperando, né? Então, foi mais ou menos por aí. E desde que eu entrei na área, eu acabei me apaixonando pelo trauma ortopédico, que é uma coisa diferente, né? Não tem cirurgia, não tem receita de cirurgia. Cada fratura é uma fratura diferente, isso é sempre um estímulo para o médico, cirurgião que tem esse ímpeto de operar doente. Então, acho que isso é um estímulo muito legal. Perfeito. Então, acho que naquele momento ali, muito cedo na nossa vida, que a gente tem que fazer uma escolha, né? A medicina veio como uma forma de cuidar das pessoas. Eu gosto de gente, eu gosto de cuidar de gente, né? É uma coisa que eu curto fazer, né? Cuidar de pessoas. E aí a escolha da ortopedia veio também, né? A gente vai fazendo escolhas na vida e a gente não pensa muito no futuro, né? Mas eu sou muito satisfeito de fazer medicina e sou muito satisfeito de fazer ortopedia. Mas não foi uma coisa muito planejada. Óbvia. Não foi acontecendo. Foi acontecendo. E aí na faculdade eu curti ortopedia. Eu fiz faculdade na UERJ. A UERJ era na época, e continua sendo um serviço de referência lá no Rio de Janeiro. E a gente tinha muita proximidade com os staffs, com os professores na medicina. E aí, essa proximidade com os staffs lá na UERJ foi criando uma liga e acabou que a ortopedia foi um caminho óbvio, né? O trauma, acho que assim, ele é primal na nossa sociedade, né? Na ortopedia. Ortopedia e traumatologia. O trauma é o dia a dia da ortopedia, né? Escolher como uma especialidade é muito o que o João falou, é do desafio, né? Cada fratura é um desafio diferente, né? Cada fratura é uma fratura diferente, você opera todas as partes do corpo, você tem que ter um conhecimento anatômico de todas as partes do corpo. Então isso impõe um desafio no dia a dia que é uma coisa estimulante, né? Uma coisa que motiva você a não estar parado, estar sempre em movimento. E movimento é vida. Movimento é vida. Antes de você terminar de falar o seu mote, eu estava conversando com o Fernando Baldi no outro podcast e perguntei para ele como é que ele se atualiza. Ele deu aula para mim há uns 20 anos atrás e perguntei como é que ele se atualiza. Eu vou perguntar também para você, que você está falando do movimento, como é que você se atualiza? Então, acho que trabalhar com residente é uma grande fonte de motivação para você se atualizar. Eu procuro ter uma atuação no programa de preceptoria do INTO bem ativa, né? Eu tenho reuniões semanais com o grupo de trauma, eu tenho reuniões quinzenais com o grupo de residentes e, assim, cada cirurgia, tem cirurgia que você não faz toda hora.
e a cirurgia que você não faz toda hora, eu leio. Eu vou no livro de anatomia, eu vou dar uma olhada no que a literatura está falando sobre o que é mais moderno de fazer, né? As próprias reuniões da SBOT, né? Né? Ter uma atividade societária, você troca com os colegas de outras disciplinas, né? Então, você tem um caso que não é do dia a dia e que você tem a oportunidade de conversar com um super especialista de pé, numa reunião da SBOT. Por que não? Né? Então, acho que assim, atualizar faz parte da medicina, né? O médico que não se atualiza, não dá, né? Cuidar de gente, você precisa estar sempre atualizado, não tem outro caminho. Se me permitir, eu vou aproveitar o gancho aqui e vou acrescentar. Dentro da pirâmide de conhecimento, no nível máximo, quem aprende mais é quem dá aula. Então, você está envolvido com sociedades onde você possa passar conhecimento para um outro colega, é fundamental para você aprender. Você vai dar uma aula, você estuda. Então, você ali está aprendendo também. Então, é uma outra dica para os mais novos estarem envolvidos com, de alguma maneira, de estar treinando alguém. Porque nessa maneira você está também aprendendo. Muito bom. E você? Bom, eu quando era criança, minha família não tinha nenhum médico, mas eu lembro que a minha mãe falava assim, Marcelo, você poderia ser obstetra, né? Obstetra é tão bacana, cuida das mães, cuida dos bebês. Isso ficou na minha cabeça durante algum tempo e, obviamente, abandonei a obstetrícia, não pensava, mas eu pensava na medicina em si, né? E em realmente cuidar das pessoas, tratar delas. E acabei entrando na faculdade, né? Fiz USP. Gostei de várias especialidades durante a graduação e, por incrível que pareça, eu na última semana para escolher o que eu queria ser de residente, eu decidi, eu fiquei entre cardiologia clínica e ortopedia. Cardiologia clínica e ortopedia, que são coisas um pouco diferentes, né? Na verdade, tirou essa eu não fiquei entre cirurgia geral e ortopedia, entre gineco e ortopedia, fiquei entre uma especialidade clínica, puramente clínica, que é a cardiologia, fiz até liga da febre reumática, enfim, e ortopedia. E aí, na última semana, praticamente no último dia, eu acabei optando por ortopedia e eu não me arrependo nem um pouco, né? Eu não me arrependo de ser médico e muito menos me arrependo de ser ortopedista. Eu acho que é uma especialidade fantástica, uma especialidade clínico-cirúrgica, uma especialidade que você consegue muitas vezes, principalmente do trauma, devolver um paciente que não tinha nada de doença, que sofre algum trauma, e depois, uma vez bem tratado, bem reabilitado, ele volta a ter a condição que ele tinha previamente, né? Diferente de outras doenças crônicas que nós temos, por exemplo, hipertensão. A pessoa ela sempre vai ser hipertensa, né? Vai tomar medicação, vai melhorar, mas ela vai sempre ser hipertensa. Agora, na ortopedia, a paciente fratura o tornozelo, você opera, trata, o paciente reabilita e muitas vezes ela volta ao normal. Então, acho que isso na ortopedia isso dá pra gente. E assim, do ponto de vista do que a gente faz, na verdade, para se manter atualizado, eu acho que estar participando de uma universidade ajuda muito, porque você acaba ouvindo de outras pessoas, né, atualizações o tempo todo. E como o próprio Tito falou, eu também tenho algumas cirurgias que eu vou no livro. Eu leio, né? Eu leio a via de acesso, eu leio a técnica cirúrgica adequada, porque realmente a gente não consegue saber tudo de ortopedia, principalmente agora, né? Cada vez tem mais coisa sendo desenvolvida, então não dá para você querer saber tudo. A gente fez residência há 20 anos atrás, me dá vontade, às vezes, de fazer a residência de novo. Eu já tive vontade de fazer a faculdade de novo. Eu acho que eu estou formado há 27 anos. Eu tenho certeza que hoje eu ia aproveitar melhor a faculdade de medicina. Sérgio, olha só, a minha filha está fazendo faculdade de medicina lá no Rio de Janeiro. Então, assim, hoje a tecnologia que você tem na faculdade de medicina é espetacular, né, cara? Eu fico lá vendo ela preparar as aulas, preparar o PowerPoint, ver os artigos. Eu me empolgo, eu ainda me empolgo com isso, ainda me empolgo com a medicina.
né? Com a medicina como um todo. Por exemplo, né? os artigos a gente procurava no jornal, era muito difícil. Hoje, né? Procurava no Index Médicos. No Index né, Médicos, pegava aquele livrão da E biblioteca. pedia para a bibliotecária, olha, me traz, levava uma semana para chegar. Invariavelmente não Hoje, tinha o artigo. no celular a gente consegue todo esse acesso. Aí a gente ia lá na BIREM, né? Via o artigo, pedia para tirar xerox. Olha, tá bom, daqui a 2 dias volta aqui, que o xerox vai estar aqui, né? Agora realmente é mais fácil Muito mais você fácil. ter essas vantagens, né? Que te fornece O acesso ao né? conhecimento, Exatamente. ele não é mais uma barreira. Né? Não é uma barreira. Eu queria levantar um ponto, né? Porque que aconteceu? Com a pandemia, cresceu muito isso, né? As aulas online, os acessos online, o mundo digital veio para o cirurgião. Em algumas especialidades, tudo bem. Agora, na ortopedia, tem um gap. Qual foi o gap que nós sentimos na SBOT? Eu vivenciei isso ano passado. Porque, na realidade, a gente faz a prova do especialista e a gente viu que teve um gap na habilidade. Na habilidade. Ou seja, as pessoas ficaram 2 anos quase, né? Aprendendo tudo, estudando tudo, aulas teóricas maravilhosas, mas com esse gap em termos de prática, de botar a mão, de fazer, principalmente no caso da ortopedia, que tem essa dificuldade. Se você não treinar a habilidade cirúrgica, fica difícil o ortopedista, o traumatologista poder se desempenhar da melhor maneira possível. Então essa é a ideia do SBOT Lab. Exatamente. Trazer a prática para o dia a dia. Exato. Então a gente sentiu isso ano passado. Principalmente na prova lá das SBOT, quando a gente via que o colega ele sabia muito mais que a prática tinha essa deficiência. Tinha um gap. Então, eu acho meio paradoxal, porque a gente vive uma era de muita tecnologia, inteligência artificial, robótica, e a gente vem aqui para o laboratório de anatomia que nem o Da Vinci fazia há 500 anos atrás. Com certeza. Ótimo. Eu acho que os cursos cada vez mais práticos, né, eles são uma demanda do público em geral. Né? Talvez né, com essa facilidade, a barreira do conhecimento foi quebrada. Né? Então a gente tem o conhecimento hoje no celular a um toque do dedo. Mas isso que o João falou, né, de você estar ali na prática, isso é insubstituível. Né? E mais uma vez, é da prática da medicina, né? A medicina é feita assim, é feita de você estar ali, quem é que você gostaria do teu lado na trincheira? Quem você quer como seu assistente, como seu auxiliar na cirurgia, né? Então, assim, a medicina, ela é prática, né? Você tem que ter uma aplicação prática do conhecimento. Conhecimento sem uma aplicação prática, ele não funciona, né? E a prática também sem conhecimento também não é muito boa, né? Então, acho que a ideia, né, do SBOT Lab é justamente você aliar essas duas coisas, né? Você ter o conhecimento, né, e aí você tem, né, a chancela da SBOT, né, na concepção, né, do curso em si, na concepção da ideia, né, do programa, né, o oferecimento do conhecimento. Né? E você tem a oportunidade de aplicar esse conhecimento no cadáver. Acho que a ideia é campeã. E aí eu vou puxar aí sardinha pro lado da gente, que é o trauma, né? Porque, por exemplo, você tem técnicas de treinamento, principalmente vídeo, né? As videocirurgias, você consegue hoje com modelos tranquilamente reproduzir uma situação real. Mas no trauma, você precisa ter anatomia, você precisa ver as vias de acesso. Por exemplo, fazer uma via de acesso a uma pelve, uma via de acesso posterior ao joelho, uma via de acesso, sei lá, posteromedial de um tornozelo, mesmo as vias de acesso do membro superior. Então, isso é que é a importância do Cadáver Lab, que é você trabalhar numa situação real, que dificilmente você consegue, através de técnicas digitais, reproduzir essas técnicas. Então, acho que esse é que é o grande lance de você ter a possibilidade desse estudo anatômico real. Porque o estudo anatômico que a gente tinha lá na nossa faculdade de medicina era o estudo cadavérico, o cadáver formalizado, que é totalmente diferente de uma situação real, uma cirurgia. Então, esse aqui também é outro grande lance desses cursos práticos com cadáver. E eu acho que o trauma foi ficando mais elaborado, né? Porque antes eram poucas vias de acesso, por exemplo, para o joelho,
eram poucas vias de acesso para o tornozelo, e à medida que o trauma foi se desenvolvendo, nós temos cada vez mais vias de acesso diferentes, os traumas foram se tornando mais graves, né? Então o trauma que nós tínhamos há 20 anos atrás é diferente do trauma que nós temos atualmente. As classificações mudaram muito, isso reflete a gravidade dos traumas, e as classificações nos levaram a pensar sobre formas diferentes de tratar determinada fratura e vias de acesso diferentes que nós precisamos para chegar em cada parte do osso fraturado. Isso faz com que a gente precise ter uma curva de aprendizado maior do ponto de vista de dissecção. E antes, né, o que as pessoas fazem? Algumas fazem ainda até hoje. Elas vão no SVO e vão dissecar, né? Mas é claro que o SVO não tem a infraestrutura que os serviços têm, aqui por exemplo, de fornecer material, fornecer instrumental adequado, inclusive fornecer radioscopia, que permita que, além de você fazer a dissecção, você consiga utilizar o mesmo implante que você usa no paciente, treinar a utilização do implante no Cadaver Lab. Então isso é uma coisa bastante interessante. E assim, eu acho que o curso de Cadaver Lab ele tem que contemplar tanto aquela pessoa que é menos experiente, quanto a pessoa que já tem algum grau de experiência. Isso é uma coisa um pouco complicada quando a gente faz a programação, porque você tem que contemplar esses dois tipos de profissional, né? O que está começando agora e o que já tem uma experiência. Perfeito. E na verdade, a gente está capilarizando uma coisa que já existe, né? Só que, assim, a gente já fez curso junto, né? De dissecção em cadáver. A gente tinha que ir para os Estados Unidos, né? Um investimento pesado, né? Você tem o curso numa outra língua, então você sempre, por melhor que seja, sempre perde alguma coisa. Você vai perder alguma coisa, né? Tempo. Então, assim, você poder fazer isso, cara, aqui, né? Na tua casa. É excelente. Meu Deus. É excelente. Né? Com pessoas que você pode encostar no braço assim, bater assim. Meu irmão, me explica de novo aquela parada que você mostrou ali. Não entendi legal. Me explica de novo. Faz de novo aqui para eu ver. Cara, assim, é daquelas coisas, né, que nem o anúncio. Não tem preço, né? Tem coisas que não tem preço. Não tem preço. Não tem preço, porque é um conhecimento muito fácil de você adquirir e uma prática muito boa de você fazer. Acabou de chegar nesse momento o Dr. Maurício Raffaelli e, como eu já quero, já ele vai se apresentar para a gente não perder tempo. Tudo bem? Boa noite. Eu sou o Maurício Raffaelli, sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo e, com muito orgulho, membro da SBOT. Sou um dos diretores do Instituto Nayon, faço parte do time do Instituto Nayon e hoje eu sou o presidente da Comissão de Ensino e Cursos, a SEC, da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo. Perfeito. Então, junte-se a nós, vamos lá. Minha provocação é o seguinte, ano passado fui fazer um treinamento em robótica. A cirurgia do joelho a gente usa muito, já estamos usando robô no ombro também, não é, Maurício? Sim. E na oncologia ortopédica e no trauma, o robô é possível? Há espaço para o robô? E a segunda pergunta, e vocês têm medo de perder o emprego para o robô? Então, acho que a robótica na ortopedia ela ainda não está tão desenvolvida quanto o Da Vinci para torácica, para uro, né, para geral. Então, né, sempre haverá um operador, né, e sempre precisará, né, de um médico, né, bem formado, né, para operar o robô. Então, medo não. Por causa dessa questão, né, que o João levantou, né, da individualização da fratura. De cada fratura. Né? É muito difícil pensar que o robô, né, vai ter o mesmo... Porque no joelho, né, e no quadril, ele faz justamente a padronização. Né? Você padroniza os cortes, você padroniza a preparação acetabular, que eu acho que, né, pode ser um desafio. Né? Mas no trauma a gente não tem essa padronização. Né? E é como o Caeiro falou. A gente vive a era, né, dos traumas de grande energia. Né? Aqui em São Paulo, é como no Rio de Janeiro, né? Você parou no sinal, forma uma fila de motociclistas, né, cara? E é né?
Enquanto houver moto, haverá trauma. Haverá né? trauma. Porque o negócio tem 2 rodas, não foi feito para ficar de pé. Então você acha que o robô não vem aí pro trauma? Ou a gente não consegue visualizar isso? Eu vou dar um exemplo aí, Ah. até a gente participou junto, talvez há uns 15, 12 anos atrás, quando se começou a, não o robô, mas as cirurgias de navegação. Que no trauma era muito mais no sentido de você fazer cirurgias minimamente invasivas, utilizando uma imagem só do intensificador de imagem e o restante sendo controlada pelo computador. Isso eu acho que talvez seja pode ser um caminho em algumas situações para fazer, por exemplo, uma fratura proximal do fêmur, com uma haste proximal que você não precisa usar tanta radioscopia, ou colocar num parafuso na pelve também pode ser, mas mais no sentido de apoio para minimizar a radiação, principalmente no cirurgião. Mas eu acho que de uma maneira como ela é vista, seja para cirurgia geral ou mesmo para cirurgias de artroplastia, eu não sei se no trauma vai ter espaço. Eu também concordo com o Tito. Eu acho que a navegação vem chegando no trauma, principalmente naqueles ossos de anatomia mais complexa, por exemplo, a pelve acetábulo. Então, cada vez mais se faz cirurgias minimamente invasivas, com incisões pequenas, mas, por outro lado, você não tem o controle total de para onde está indo o seu parafuso quando você faz uma cirurgia aberta. Então, nessas cirurgias minimamente invasivas, a visualização adequada em 3 dimensões é melhor. E a navegação está permitindo isso. Então, eu acho que, do ponto de vista de navegação, sim, acho que ela vai vir mais forte para o trauma. Agora, realmente, o robô, aí eu concordo com vocês, porque a prótese quadril é mais ou menos a mesma coisa, a prótese de joelho é mais ou menos a mesma coisa. Maurício vai ficar bravo. Agora, prótese de ombro, eu posso deixar para o Maurício. Não é a mesma coisa. Mas assim, o trauma, a fratura, cada fratura tem a sua personalidade. Então, é muito difícil você ensinar ou programar o robô a entender a complexidade da fratura. Então, é claro que assim, talvez daqui a 100 anos a gente esteja falando outra coisa. Né? Eu acho que para nossa geração, medo zero de perder o meu espaço para o robô. Quem sabe daqui a 100 anos, 200 anos seja diferente, né? A gente vem passando por um avanço muito grande da medicina. É só a gente pegar o que a gente fazia há 20 anos atrás e o que a gente faz hoje. Talvez até na oncologia, no trauma, na minha especialidade, no ombro, cotovelo, no joelho. Em relação a medo de perder espaço, não, eu acho que não existe nenhum robô, nenhuma navegação que não dependa de um bom cirurgião. Que por trás disso prepare aquele robô que mesmo na prótese de joelho e de quadril, ela precisa ser estudada, pois a anatomia do doente ela muda. Exato. Então você precisa ensinar o robô para onde ele deve ir. Então isso talvez acho que seja um primeiro passo. No trauma é extremamente mais difícil. Complexidade da fratura, trauma de fratura, entendimento de anatomia, mudanças anatômicas de uma anatomia que está alterada, quer dizer, você ter o feeling de você entender angulações que vão ser feitas. E eu concordo plenamente que isso é uma coisa que a gente vai ver isso muito mais para frente, com o aumento da inteligência artificial, com o aumento da navegação, melhora da navegação, com a presença de robôs cada vez menores. Hoje os robôs são muito grandes, tem espaços que eles não conseguem nem entrar hoje, se a gente for pensar em uma cirurgia São ortopédica. específicos por cada marca. Isso, e são dependentes de uma marca, quer dizer, não é uma coisa que você usa de uma maneira geral, você não pode usar o implante que você quer, você não pode, né? Mas isso eu acho que é uma coisa que essa conversa talvez, imagina ter essa conversa há 40 anos atrás sobre artroscopia. Né? Não vai. Isso, para que você vai olhar pela fechadura se você pode abrir a porta, né? Era sempre o que era dito. E hoje o que a artroscopia faz, olha o que a laparoscopia faz, olha o que as cirurgias minimamente invasivas ortopédicas fazem. Então, é uma questão temporal. Concordo que na nossa geração, dificilmente, ou nas próximas gerações até, a gente vai ver esse grande avanço. Mas ele pode acontecer. Então o robô é uma ferramenta, é isso que vocês estão falando. Quais novas ferramentas a gente pode utilizar agora, no século XXI, para melhorar a educação médica continuada? Acho que uma delas é isso tudo que a gente está falando, né? É o cadáver lab. Acho que essa aqui é a grande evolução, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente tem a possibilidade de ter laboratórios que disponham realmente do espécime que a gente possa ter uma cirurgia real, onde você possa treinar. Porque até então a gente treinava nossos residentes em pacientes, né? Com supervisão, mas em última análise a gente estava treinando. Então, isso eu acho que no futuro vai fazer parte
dos programas de formação dos residentes. Eu gosto de citar até o exemplo da oftalmologia. A oftalmologia, hoje em dia, ela tem um programa junto com uma outra empresa, que não vale a pena, que ela tem um simulador que o residente, para fazer a prova da especialidade, ele precisa ter tantos treinamentos, como se fosse de voo. Tantas horas de treinamento. No simulador, entendeu? Então, acho que vai caminhar para isso. E se a gente puder, no futuro, a SBOT, nos seus serviços credenciados, olha só, para você ir lá para a SBOT, você tem que ter tantas horas de treinamento no cadáver, você tem que ter feito essas cirurgias, entendeu? Quem sabe? É um futuro. Então, é um outro leque que se abre na educação médica. A educação médica, Sérgio, eu acho que a gente teve um avanço da educação médica com a pandemia, né? A gente precisou se reinventar como ensinar, e a gente precisou se reinventar como aprender. Então, eu acho que a ferramenta do laboratório, eu acho que a SBOT, ela dá um passo enorme, se colocando à frente de uma possibilidade do laboratório. É você poder replicar literalmente a anatomia sem o risco de problemas para um médico que está em fase de treinamento. Todos nós já passamos por isso. Todos nós já tivemos uma cirurgia insegura, já tivemos uma cirurgia que tivemos medo de fazer, porque a gente não sabia fazer, a gente não conhecia aquilo direito. E, por sorte, tínhamos pessoas ao nosso lado mais experientes que nos orientavam. Então, acho que sim, acho que o laboratório é um fato muito, muito, muito importante na formação. E as tecnologias de aproximação do mundo, né? A própria internet, os treinamentos online, os webinars, os podcasts que estamos fazendo. Eu acho que isso a gente acabou tendo um encurtamento muito. Há anos atrás, quando você quando eu estudei medicina, para você aprender medicina, você tinha que esperar arquivos e demorava para a tecnologia chegar perto de você e as novidades. Hoje, com um clique no teu telefone, você vê qual é a cirurgia mais nova que é feita no mundo inteiro. Eu acredito, eu gostaria de jogar nesse meio de tecnologia, né? Pensando nas inovações. Uma coisa que eu acho que a gente tem que começar a conversar hoje é o uso da inteligência artificial, né? Hoje, com os sites de inteligência artificial, eu não sei qual é a prática de vocês em utilizar alguma ferramenta dessa, mas é muito surpreendente até o que ele consegue fazer. Entendeu? Você cria protocolos de atendimento médico, você cria esboços de estudo. Monte para mim o esboço de um estudo clínico para reparo de lesão do manguito em indivíduo acima de 65 anos de idade. Ele te dá um esboço do estudo clínico, né? Eu queria jogar aqui para a mesa justamente isso. Como é que nós vamos entrar nesse mundo, e como nós vamos controlar esse mundo para que não seja explorado de uma maneira errada? Eu acho que essa é a grande pergunta da nossa fase atual. Já está aí, né? Sim. Não tem mais como não entrar nesse mundo, né? Perfeito. Ela já está, mais uma vez, ela está ao alcance do dedo, né? Então, eu acho que, mais uma vez, uma ferramenta, né? Uma ferramenta para aumento da produtividade. Principalmente eu vejo dessa forma. Tá? Uma forma de você conseguir fazer mais rápido coisas que talvez você tivesse que pensar muito, elaborar. Mas, mais uma vez, vai precisar sempre de alguém para fazer o comando correto. Né? E depois de fazer o comando correto, vai precisar de outra pessoa para rever se aquilo se aquele esboço, né, do protocolo está adequado ou não. Está adequado ou não. Perfeito. Né? Então, acho que, mais uma vez, né, a gente tem que encarar isso de uma forma assim, mente bem aberta, para a gente tirar as coisas boas. Perfeito. Né? E se a gente não usar, se a gente não começar a fazer o workshop, né, e usar, a gente não vai saber qual é o limite. Né? Porque deve ter um limite. Sim. Né? Não tem a menor dúvida que tem que ter um limite. Imagina, o cara faz um trabalho, apresenta na prova da SBOT, e o trabalho feito na inteligência artificial. Né? Então, assim, a gente tem que dar limites. Mas para você dar limites, você tem que conhecer a coisa. Perfeito. Né? Senão você não tem como, né, fazer qualquer tipo de regulação. Né? Mas sempre tem o contra, né? Por exemplo, hoje, né, quem lida com pós-graduação sabe que existem hoje aplicativos para você ver plágio. Você bota lá a tese do cara, 80% de plágio. Então já tem isso. Então vai ter sempre alguém para... Inteligência artificial. É a contraprova. É a inteligência artificial da contraprova. Mas sabe que eu fico pensando que eles falavam, né? A tecnologia vai deixar o ser humano mais livre para fazer as suas coisas que ele gostaria de fazer.
né? O seu dia a dia, então, em vez de você trabalhar 5 dias por semana, você vai trabalhar bem menos, porque robôs fariam as suas coisas, você teria mais tempo livre para fazer lazer. E, na verdade, o que a gente vê é o contrário, né? Na verdade, mais a gente ocupado. trabalha mais agora, porque antes, por exemplo, sem o celular, você ia para algum lugar e ninguém te achava, né? Depois inventaram o bip, aí inventaram o celular. E a tecnologia, assim, obviamente ela funciona, ela ajuda muito a gente a nos tornarmos mais produtivos, mas não quer dizer que a gente tenha mais tempo livre para nós. E esse negócio de inteligência artificial realmente é um problema, né? Porque o meu filho faz direito e ele tem seminários para fazer, ele coloca lá na inteligência artificial, no chat GPT, para fazer o seminário. O chat GPT faz tudo para ele. Né? É assustador. Então é uma coisa impressionante. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? Com essa ferramenta nova, que obviamente é excepcional, mas se utilizada de forma inadequada, vai deixar as pessoas menos inteligentes do que elas... Mas, Marcelo, é mais ou menos que nem a tabuada. Lembra da tabuada? Hoje ninguém mais aprende tabuada. Usa a maquininha, calculadora. Celular, É por aí. Calculadora. Mas eu acho que ainda tem uma outra coisa também que talvez também traga um grande boom aí, quer dizer, já está trazendo, que são as impressoras 3D. E isso parece que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Adoro esse assunto. Né? Porque hoje você imprime o que você quiser, inclusive metal. Sim. Inclusive impressoras biológicas. O nego está imprimindo um scaffold que você consegue botar célula. Né? No Trauma, saiu agora, no último, no Journal of Orthopedic Trauma, saiu um suplemento só sobre impressão 3D no trauma. Você não acredita que tem que já está fazendo. Para fraturas de húmero distal, de húmero distal, o cara imprime uma prótesezinha ali. Para perda de substância da região supracondiliana de fêmur, o nego está imprimindo metal. Em vez de fazer, né, principalmente idoso, né, que tem um osso de qualidade, entendeu? Então, isso vai ser um boom. Eu já estou aqui imaginando imprimir implantes para cadáver. Olha que legal. Muito legal. Em vez de você, entendeu? Para treinar, você não gasta um implante normal. Porque é muito barato. Nós lá no INTO, nós temos uma experiência maravilhosa com implantes para crianças amputadas de membro superior. Sim. Porque você fazer um implante, uma criança que está em crescimento, você gasta uma grana que no ano seguinte ela já está... Elas fazem as de impressões, Exato. né? Então a gente faz com a impressora 3D e aí faz mimetizando o Capitão Homem-Aranha, o Capitão América. As crianças adoram. É Homem de Ferro. Homem de Ferro. Tu não acredita como é que tem aderência a esse programa. Então acho que impressora 3D é outro boom que vai estar aí junto. Essa era a nossa provocação aqui. Desculpa. Não, ótimo. Qual que é a ortopedia do futuro? Além da 3D, o que vocês acham? Eu vou só seguir um pouco da linha. Eu sou um fanático da impressão 3D. Eu tenho 2 em casa. Tá? Eu tenho uma resina e uma policarbonato. E servem para coisas diferentes porque você depende da qualidade do material que você está usando. Né? Comecei fazendo planejamento de prótese para entender anatomia, entender deformidades, calcular posicionamento. Era uma navegação que eu fazia utilizando softwares gratuitos de nenhuma empresa. Né? Isso aumentou, por exemplo, meus filhos hoje têm jogos de xadrez em casa feito na impressora 3D dele. O meu filho construiu um manche de um simulador do computador utilizando impressora 3D. Ele foi lá, pegou as pecinhas, imprimia, lixava as pecinhas e encaixava. Ele fez um manche que parece simulando um manche de avião para um simulador. Então, a impressão 3D, a difusão da impressão 3D, eu acho que para a gente na ortopedia, de uma maneira geral, no trauma, entendimento de fraturas ou deformidades decorrentes de um trauma, onde você tem que fazer uma osteotomia complexa, Vocês acham que isso vai ser democrático? Porque é uma coisa você fazer lá na tua casa, no teu laboratório, no INTO. Eu acho que a 3D é a maior, as impressoras 3D são a maior exemplo de como o conhecimento está andando muito rápido, né? E como está barateando. Né? Essa velocidade está fazendo com que a coisa tenha capilaridade. Antigamente, uma impressora 3D você tinha assim, em pouquíssimos lugares. Hoje você está tendo uma impressora, o cara tem 2 em casa. Compradas no Mercado Livre. Entregues na minha casa. Facilidade para você fazer uma impressora 3D na minha casa. A resina não tem, a impressora só tem lá no... Agora você tem em casa. Em deformidades, além de você entender deformidade, você fazer guia.
guia para tua osteotomia, guia para você botar um pino. É espetacular. Isso é espetacular. Eu acho, talvez a gente tenha uma limitação hoje com a impressão 3D que nós temos hoje, que é a impressão 3D comum, que se coloca resina ou se coloca o plástico, né, para fazer, que é a esterilização, né? Então a gente não tem essa capacidade de esterilizar esse tipo de material. Se você vai numa autoclave, ele derrete pela temperatura. Na radiação é muito caro para você fazer na radiação. Aquelas antigas não são mais permitidas pela Anvisa? Não são mais. O que eu tenho feito hoje eu comprei uma resina para impressora de resina, que ele é uma resina odontológica, que é a resina que a gente usa no dente para fazer obturação. Essa resina, depois que você vai na luz ultravioleta, ela esquenta, ela enrijece. Ela parece uma pedra mesmo, ela parece alguma coisa dura. E aí isso pode ser esterilizado em autoclave. Consigo esterilizar? Não consigo por uma questão legal, né? Os hospitais eles não aceitam a esterilização porque não tem registro desse instrumento, você não consegue rastrear se tem algum problema ou não. Então esse talvez seja um passo que a gente vai ter. Como é que a gente vai trazer justamente isso muito capilar, muito espalhado para o nosso dia a dia mesmo, né? Talvez a gente tenha que entender isso. As impressoras 3D em titânio é uma das coisas mais legais que eu já vi na indústria. Hoje, alguns implantes já hoje não são implantes injetados, não são implantes... Eles são implantes impressos. Eu tenho uma deformidade na glenoide em que eu quero uma glenoide diferente, o cara me manda um impresso, a deformidade que eu quero, com a fixação onde eu quero. Metal trabeculado. Metal trabeculado. Isso. Muito legal. É uma empresa que tem a patente, mas as outras chamam de malha de metal e já está todo mundo imprimindo. Eu acho isso uma coisa extremamente legal. Em relação, Sérgio, da sua pergunta, né, o quanto isso vai ser democrático, a medicina não é democrática, cara. Concordo. A medicina não é democrática. Concordo, foi só. A gente, nós estamos aqui, nós somos colegas de grandes centros, né? E se a gente anda poucos quilômetros nos nossos centros, a gente tem um outro Brasil, a gente tem uma outra realidade. O que eu acho é que com a tecnologia de ensino à distância e a possibilidade do barateamento desses materiais, você pode estimular que pessoas em lugares com menos abrangência de ensino podem aprender com isso. Mas a democracia na medicina, ela é sempre difícil. Em qualquer área, em qualquer aspecto, em todos os avanços tecnológicos. Eu acho que a democracia ela tem uma vírgula até onde ela consegue ir. Até mesmo que essa tecnologia ela é cara. E aí quando a gente pensa de maneira macro, né, pagar essa conta é difícil. A conta não fecha. Num país como o Brasil. Né? A conta não fecha. E a gente vê esse desnível entre a medicina privada e a pública, né? Então esse aqui é o problema maior. Eu só mudando um pouquinho de assunto, eu acho que o trauma avançou muito do ponto de vista de osteossíntese. Nós temos vários tipos de placas, placa bloqueada, placa convencional, placa anatômica, vários tipos de haste. Então eu acho que a parte mecânica do tratamento das fraturas evoluiu muito. O que falta para nós é a parte biológica. Eu acho que a biologia ainda é um ponto crucial ali, né? Talvez chegue um momento em que se descubra uma forma de dar algum tipo de medicação e simplesmente o osso consolide 4 ou 5 vezes mais rápido. Eu já vi que você pensou em alguma coisa. O que você está vislumbrando? Eu acho que o estudo tem que ser também voltado para a biologia do reparo ósseo e do reparo de cartilagem. Concordo. Mais do que essa parte só mecanicista, né? Nas não uniões, por exemplo, a gente vê muito, quando o problema é uma falta de estabilidade mecânica, é muito mais fácil resolver. Agora, quando um problema é falta de biologia, muito difícil. É mais difícil. Você faz o autoenxerto, mas existem algumas outras coisas. Substituto ósseo com BMP2, BMP7. Então, existem algumas coisas que estão sendo pensadas no trauma para que você consiga ter melhores avanços. Então, por exemplo, na oncologia ortopédica, os imunobiológicos estão começando a mudar muito o tratamento dos tumores malignos, dos cânceres. Então não é mais aquela quimioterapia muito agressiva. Existem tratamentos em que você estimula o próprio sistema imunológico da pessoa a combater o câncer, como se fosse uma vacina. Então, assim, alguns tumores, por exemplo, o tumor de pulmão, que tinha um prognóstico muito sombrio até pouco tempo atrás, isso já está melhorando. Então eu acho que para o trauma também é uma coisa que vai acontecer, a melhora da biologia, do entendimento da biologia e novas ferramentas biológicas para
tratar as fraturas. Esse é um outro meio extremamente divertido da nossa área, né? A medicina regenerativa ou a medicina biológica, né? Existem várias denominações que você pode fazer com isso. Ela vai avançar num passo muito largo nos próximos 10 anos. Pode escrever. Tá surgindo para os estudos dos tumores, utilizando a ideia da impressão 3D. Eu conversei com uma bióloga que faz parte de uma empresa aqui no Vale do Paraíba, tá? E eles estão desenvolvendo nacionalmente uma impressão 3D para que você consiga fazer cultivo de celularidades para entender melhor os tumores. E essa impressão 3D, ela permite que aceite a radioterapia, a quimioterapia para obter a resposta dessas células do tumor frente ao tratamento. Em que você vai poder estudar isso sem usar ninguém. Como se fosse um avatar da pessoa. Como se fosse um avatar. E aí, conversando com ela, eu falei com ela sobre a medicina regenerativa, né? Eu falei, e se a gente fizesse diferente? Se eu pegasse células totipotenciais, células mesenquimais e fizesse o cultivo dessas células para fazer uma injeção, né, numa lesão de cartilagem, para fazer numa lesão óssea. Ela me olhou e falou assim, calma, posso te colocar em contato com a minha chefe? Então, assim, as coisas elas vão acontecendo. E a medicina hoje mesmo, eu tenho fiz minha residência, acabei minha residência de ortopedia em 2003, tenho 21 anos de ortopedia, e eu sou de uma geração que se falava placa, fixa, haste, fixa, fixador externo, fixa, e pouco se discutia da biologia, e as vias de acesso eram vias mais agressivas, onde você despirostizava muito a circulação, porque a tua intenção era ver o que você estava fixando e acabou. Né? Hoje, você fazer uma fratura com minuta do úmero proximal, onde você tem uma chance de ter uma alteração de consolidação, você fazer um aspirado de medula, mesmo que humeral, que já mostrou que tem maior quantidade de células mesenquimais do que o próprio sangue, você fazer um preparado disso e fazer uma injeção junto da tua fixação, traz calcificações e consolidações similares ao vocês do enxerto. Então, a gente tem ainda muita coisa e nós temos um campo ainda, ao meu ver, da parte regenerativa, que é as terapias de onda de choque. Terapias de onda de choque, elas estão aprendendo a ser um leque, a ser uma ferramenta de tratamento extremamente importante também, não só nas tendinites, mas mesmo na pseudoartrose, nas calcificações, nas consolidações viciosas. Então, a gente hoje, podemos estar falando uma coisa hoje que daqui a 6 meses a gente vai ter aprendido que não funciona ou vai ter aprendido que tem muito mais e a gente não sabia. Nessa linha que você está falando, Maurício, uma coisa que me surpreende assim, meus pacientes, a idade média dos meus pacientes era 50 anos e raramente aparecia um paciente de 70. Eu tenho 25 anos de formado. Hoje eu já atendo alguns de 90. Será que a nossa ortopedia está preparada para esse paciente de 90, 100, 120 anos? Que vai acontecer? Esse é outro grande desafio, né? Principalmente no trauma, as fraturas associadas à perda de massa óssea, né? Que eu acho que esse também é um outro grande campo, né? A gente estava até hoje discutindo aqui como evitar a segunda fratura, e o ortopedista às vezes não se toca com isso. Você vê, pega paciente com fraturinha do rádio distal, aí trata, daqui a pouquinho quebra o úmero proximal, aí trata, daqui a pouquinho quebra o colo de fêmur. Então, na realidade, isso é um problema de saúde pública, né? E a gente tem que também estar atento a isso. Eu acho que nesse campo também vai ter muita evolução, né? E é engraçado que às vezes as evoluções vêm, por exemplo, o bifosfonato chegaram como um remédio salvador, né? Que com 5 anos começou a fazer a fratura atípica do fêmur. Que loucura, né? Como é que a coisa é... Então, eu acho que essa evolução vai trazer, e esse campo, então, com essa longevidade que você falou, vai ter que se investir muito nisso, né? Porque cada vez as fraturas ficam mais complexas nesse tipo de paciente que a gente encontra no dia a dia. Não, e de novo, né, não é só fixar a fratura, né? É fixar a fratura, reabilitar o paciente, evitar que ele tenha uma segunda fratura por insuficiência. Então você usa o bifosfonato atualmente, assim, ele é um dos menos potentes que nós temos em termos de tratamento para osteoporose. Tem coisa muito mais potente atualmente à nossa disposição já, inclusive a nível SUS. Mas também não é só isso, não é só o osso. É músculo. Então você pega um idoso... sarcopênico. Então o que a gente pode fazer para melhorar o nosso paciente idoso que além de tudo tem uma sarcopenia? Porque se ele melhorar, se essa fratura do fêmur consolidar, mas ele não tiver músculo adequado para isso, para fazer, ele não vai andar de novo.
ou vai andar pior do que ele andava antes? E é como você falou mesmo, assim, quando eu era residente, para mim, velho era 70 para cima. 70 para cima era velho. Agora não, agora 70. Fratura do fêmur em 70 anos, tranquilo. Para mim, velho agora é acima dos 90. 90 anos já... Essa é meu limite. Esse cara é velho. Exatamente. Aí sim, aí ele é velho. Mas eu acho que a medicina, ela vai... Não é só ortopedia, obviamente, toda a medicina está evoluindo. O cuidado que nós temos com os pacientes do ponto de vista de unidade de terapia intensiva, de avaliar pré-operatoriamente o que o paciente precisa, é também fundamental. Então é um tratamento meio multidisciplinar, né? Escapam da ortopedia e para você fazer um tratamento adequado do paciente como um todo, outras especialidades são necessárias. Eu acho que a medicina está progredindo. Obviamente, daqui a pouco, daqui a 10 anos, eu falo, não, o paciente velho é com 100 anos, né? E assim a gente vai prolongando e aumentando as nossas possibilidades futuras. O paciente acima de 90 anos de consultório, ele é sempre um paciente que é um grande desafio, né? A gente não sabe até onde a gente pode ir, ou até onde ele aguenta ir. E como é que você vai medicar o cara? É igual medicar pensando em rim, pensando em tudo, fígado, né? Pensando em estômago, pensando em tudo, né? E muitas vezes o paciente ele tem 90 anos e se você conversa com ele tem uma cabeça melhor do que muito cara de 60, ele tem uma atividade mais intensa que muito cara de 70 e você tem receio de tratar esse indivíduo. E você tocou num ponto para mim que o osso é importante, claro, mas a musculatura é muito importante. E isso, talvez o papel nosso como ortopedista na prevenção disso seria o estímulo da atividade física. Colocar profissionais adequados para estimular com que esse paciente mais velho, de seus 70, de seus 80, tenha uma formação física adequada, porque o nosso corpo, o nosso arcabouço não é feito só de duro, né? Não é feito só de osso. A gente percebe que o osso ele é mais um suporte, né? Da musculatura que nós temos para poder fazer a nossa... Você está falando então, Maurício, que a ortopedia mudou. Ela saiu, não trata mais só osso, trata tudo, é isso? Eu concordo. A gente hoje não consegue olhar uma fratura, olhar um tratamento e pensar só que aquele osso tem que ser fixado. Então, o nosso ensino médico tem que ser cada vez mais abrangente. Então, na pandemia, o que a gente teve? Vários cursos de EAD. Então, a pergunta que a gente faz para todos os participantes aqui: há espaço para EAD na medicina? Esse ensino à distância na medicina? Eu acho que ele é complementar, mas não pode ser único. Eu acho que medicina passa muito do olho nos olhos, né? Você vê o paciente, tocar, de você ver o cara que tem mais experiência que você e te passar aquela dica que na maioria das vezes ele não passa pelo EAD. Então, acho que essa interação é fundamental. Além do convívio com outros colegas, porque é assim que a gente cresce. Eu ouvindo o Marcelo falar de oncologia, eu ouvindo outro colega, você falando de joelho, de ombro, e é assim que a gente interage. Por isso que é tão salutar você estar no meio médico, acadêmico, de preferência. Eu acho que para um país continental, né, como o Brasil, eu acho que o ensino à distância ele tem a sua função, eu acho que é uma função importante. Talvez não seja o ideal, realmente, como o João Matheus falou, porque você ter, né, uma pessoa do seu lado te ensinando alguns trips, né, ajuda bastante, né? Agora, realmente, assim, eu fico pensando também do ponto de vista da telemedicina, né? Que é mais ou menos, a gente pode pensar mais ou menos como o EAD, né? A pessoa está lá no interior do Acre com um caso que ela não sabe nada o que fazer com ele e ela pode acessar, né, pela tecnologia que a gente tem, pode mostrar exames, pode conversar com a gente, e isso eu acho que a pandemia ajudou, né, porque acelerou bastante, porque agora nós temos várias plataformas. Isso era inimaginável há 10 anos atrás. Exatamente. Né? Eu ia falar, que loucura. Exatamente. Então, assim, a gente tem várias plataformas que você consegue interagir, conversar com outras pessoas, ela pode mostrar o caso. O que você vai... O que eu posso fazer aqui? Eu estou no Acre, o que eu vou fazer com esse caso? Então, você consegue ensinar à distância? Consegue. Não é a mesma coisa do que você está pessoalmente com a pessoa, mas principalmente no Brasil, eu acho que é uma ferramenta bastante adequada. Eu concordo contigo. Eu acho que o EAD hoje, né, faz parte da nossa vida. Não tem como você, né, banir isso. Né? Isso veio com a pandemia forte. Eu acho que depois da pandemia a gente ficou meio com uma ressaca, né? Porque era tanta atividade no computador
que a gente sentiu falta do contato físico. Né? E é normal, o ser humano gosta gosta disso aqui, encontrar, bater papo, conversar, resenha. Né? Então acho que, né, mais o EAD, num país continental, e com as necessidades que a gente tem hoje de conhecer mais coisas, né? A medicina evoluiu. A gente tem que tratar o super idoso, né? 90, 100. A gente precisa difundir conhecimento. Eu acho que o que a gente hoje tem, eu acho que talvez o nosso desafio hoje é justamente saber qual o conteúdo que a gente vai colocar no EAD, né? Porque é como o João falou, não dá para você passar tudo, né, no ambiente online. Mas tem muita coisa que você consegue fazer ali. Né? Tem muita coisa que talvez você não saísse de casa para aprender e que no EAD você vai aprender. Né? Você vai conseguir, né, no final do dia, ligar ali o computador e assistir uma aula de uma coisa que não é da sua especialidade, mas que você precisa saber. Quer um exemplo? Dor. Eu não vou num encontro sobre dor, né? Mas a SBOT fornece, né, para você... Material. Cara, free. É só ligar o computador. Uma informação que é necessária. A gente precisa aprender a tratar a dor. Né? O nosso paciente, a principal queixa do consultório é o quê? É dor. Alguém vai no ortopedista que não tem a dor? Exatamente. Então a gente tem que saber tratar a dor. Mas a gente não vai, né? A gente não teve formação. Eu não tive formação, né? Nenhuma. Né? E a gente não vai num congresso de tratamento da dor. Né? Então a gente precisa, algum conteúdo você consegue, né, transmitir de uma forma muito eficiente. Mas não tudo, concordo com o João. Não dá para fazer tudo. Eu concordo 100% contigo, concordo 100% e com o João também. O que eu acho é que a gente talvez dividiria esse EAD, né? Eu não acho que a gente consiga fazer a base. Eu acho que a base da medicina, o exame físico, o exame clínico, a história bem tirada, uma conversa, o toque com o paciente e junto de um médico mais experiente que te dá as dicas, eu acho que é fundamental para a formação de qualquer médico. Nós temos uma formação que não é só de conhecimento teórico, a gente tem uma formação de conhecimento técnico. E todo o ensino que tem uma parte técnica, onde exige experiência, exige entendimento de como você vai fazer, é muito difícil você transmitir no EAD. Porém, dessa mesa aqui, todo mundo faz EAD. Uhum. Quando você vai procurar um VUMED para assistir uma cirurgia, ou quando você entra no site da SBOT... O que a gente está fazendo? A gente está fazendo podcast. O que eu uso podcast de medicina, põe lá no carro e você ganha um tempo. Fica ouvindo. Perfeito. E todo mundo faz o EAD. Com certeza. E eu só acrescentaria mais uma coisa, né? Que é fundamental no médico, que é o lidar com o ser humano. É você ser humano. É aquilo que quando o Tito falou, por que eu sou médico? Eu gosto de tratar pessoas. Então, muitas das vezes, você precisa ver um exemplo de um cara como lida, saber como você vai lidar no dia a dia. Então, acho que na formação básica do médico é fundamental essa humanização. Você está diante do doente. Eu concordo. Perfeito. Eu acho que o médico é um cara feliz, né? A gente entrevistando aqui os ortopedistas, é 100% de felicidade. É impressionante. Não sei se o povo que vem aqui tá feliz. não veio triste ainda. Bom, mas eu tenho muito colega economista que trabalha lá. Os caras trabalham só pelo dinheiro, não sei. Lógico que todo mundo trabalha pelo dinheiro, mas a gente tem uma satisfação intrínseca na arte do curar, né? No dia a dia, né? Isso é engraçado, né? Ainda na medicina a gente ainda encontra pessoas insatisfeitas ainda. Na ortopedia também ainda tem. Eu acho que isso faz parte do ser humano, uma insatisfação ou uma dúvida do que vai fazer, né? Mas a gente tem uma coisa que ela é impagável na profissão. É você curar. É o paciente olhar na sua cara e falar assim: obrigado. Eu volto a fazer tudo o que eu fazia antes, graças ao que você fez comigo no momento de problema. Esse olho no olho, esse aperto de mão agradecido junto de um abraço, é difícil que outra profissão tenha que não seja médico. Muito difícil. Mais um feliz aí. Eu tenho uma história, né? Mais ou menos um mês atrás eu fui convidado para jantar num
no Clube Harmonia aqui em São Paulo. E umas tantas eu estava jantando com a esposa e os amigos. E aí veio uma mulher que estava servindo lá, né, como se fosse uma garçonete, tudo. Ela falou: o senhor que é o Dr. Marcelo Tadeu? Eu falei: sou eu. Olha, eu gostaria de agradecer muito o senhor. Eu falei: mas por quê, né? Quem é o senhor? Aí ela falou assim: porque o senhor operou minha filha no HC há 5 anos atrás. É claro que eu não ia lembrar quem que era. Primeiro que ela não era paciente, ela era a mãe da paciente. E aí ela me mostrou a foto de quem era. Aí eu lembrei, era uma paciente que tinha na época 18 anos, teve um osteosarcoma no fêmur. Eu fiz uma amputação transfemoral para ela. E curou. Só que obviamente ela ficou sem a perna. Mas aí ela mostrou a foto da filha com uma prótese, já estava protetizada, com filho, porque ela teve, depois do tratamento, ela conseguiu engravidar, teve filho e, portanto, aquela pessoa já era avó. Falou: doutor, muito obrigado. Então, realmente, isso é uma coisa que eu acho que é só a medicina que pode fazer. Né? Então, assim, a medicina é difícil, a medicina tem os seus percalços, tem os seus problemas, mas tem essa satisfação que você tem de uma pessoa olhar para você e falar muito obrigado sincero. Realmente acho que é só a nossa profissão que pode dar. Muito bom, muito bom. A gente vai finalizar, já estão me avisando aqui. Muito obrigado a todos. Eu gostaria que cada um deixasse uma mensagem para o nosso associado da SBOT. Eu acho que para o nosso associado é importante saber que a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ela pensa no seu associado. Eu acho que o Cadáver Lab, né, como foi feito, planejado, projetado e começa esse ano, é uma das formas que a SBOT oferece para o seu associado educação continuada. Eu acho que a sociedade ela precisa realmente mostrar isso e o associado perceber o valor que a sociedade de ortopedia dá para o seu próprio associado. Então, em termos de educação continuada, em termos de lutar por melhores condições de trabalho do seu associado, melhor remuneração, porque é isso que o associado quer, na verdade, da sociedade, né? O que ela está fazendo por mim? Então, são duas coisas, né? Trabalhar com honorário médico e trabalhar com educação continuada. Então, a proposta do Cadáver Lab é muito interessante, né? Eu te parabenizo realmente a SBOT por causa disso, para dar uma educação de qualidade para o seu associado. Puder falar da SBOT do passado e a SBOT do presente. A SBOT hoje ela é outra sociedade. Os avanços dos últimos 10 anos da presidência da SBOT, do grupo líder da nossa área, mãe, a ortopedia, modificaram completamente o papel da SBOT. Eu acho que a SBOT ela era uma agência reguladora de uma especialização antes e hoje ela abrangeu o seu trabalho de uma maneira grande. Se vocês tiverem, eu aconselho todos os associados da SBOT, usem e abusem do site da SBOT. O site da SBOT ele é rico. Ele te dá desde educação continuada em muitas áreas e de muitas maneiras que você gosta. São vídeos, são podcasts, são trabalhos, sempre divulgados de maneira gratuita para o associado. E hoje ele pensa também, além do honorário médico, buscando a valorização do ortopedista, ele busca proteger o seu associado. Então nós temos protocolos nos sites que você pode pôr ao teu doente, que são documentos legalmente bem escritos junto ao site. Então a gente faz uma brincadeira junto com o logo, né? Junto com o chamariz que a SBOT teve nos últimos anos, né? Que fazia-se pergunta, vale a pena ser SBOT? Eu tenho certeza que vale a pena ser SBOT. Para mim, eu acho que ser ortopedista no Brasil, ele passa por ser associado da SBOT. O sarrafo ficou alto, né? Ficou, agora quero ver o que você vai falar agora. Me enrolei aqui, né? Mas assim, eu acho que pegar o mote do Vale Ser, né? E acho que a pergunta que todo mundo, né, acaba fazendo é por que ser um membro da SBOT, né? E, enfim, acho que a gente tem um trabalho da SBOT que é feito com muita excelência e que é muito fácil de você ver, né, que é o trabalho da educação médica continuada, que é um esforço brutal, né, que a gente faz no dia a dia.
Mas, e esse fica fácil de você ver, né? Porque você tem o congresso, você tem o webinar, você tem o site, mas eu acho que tem uma outra coisa, né, que é muito importante, que é justamente a briga profissional, né? Pela defesa profissional. Né? E assim, a gente sempre viu a SBOT, né, a sociedade, fazer um trabalho de defesa profissional. Infelizmente, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que você tem que fazer no dia a dia, né? E o resultado não é tão fácil de você ver quanto o resultado da educação continuada, né? Mas é um trabalho que a SBOT tem se dedicado a fazer de uma forma muito profissional, de uma forma muito eficiente, embora os resultados sejam demorados. Mas eu acho que isso responde essa pergunta, né? Se vale ser. Bom, eu sou suspeito de falar, né? Estou suspeito de sair da presidência. Mas acho que um dos grandes valores que nós temos é que a gente, por conta que a AMB, ela certifica que a SBOT é a certificadora da especialidade. Então, se todos nós somos ortopedistas, a gente deve à nossa sociedade mãe, né? Hoje se fala muito dos comitês que cresceram, joelho, quadril, mas todo mundo tem que lembrar que, na realidade, a especialidade é ortopedia. Então, acho que esse é o primeiro grande valor da nossa sociedade, é uma sociedade organizada, e quando você tem o título de especialista, que foi dado pela SBOT e validado pela AMB, você sabe que esse cara é um cara diferenciado, né? Que ele sabe que a sociedade vê ele de uma maneira diferenciada. A educação continuada e a formação desses quase 200 serviços que a gente tem, que estão ligados, que são controlados pela SET, a gente não precisa nem falar, né? Isso aí já está mais do que consolidado, e todas as especialidades do Brasil reconhecem a ortopedia como uma especialidade bem organizada e que forma bem seus profissionais. Aí vem sempre o problema da defesa profissional. Eu acho que a SBOT cresceu muito, como todos vocês já falaram, mas o grande problema que a gente, e eu passei por isso ano passado, o grande problema que a gente vê da defesa profissional é que, como vocês viram, o país é muito grande e não dá para fazer uma defesa profissional para todo o país. Cada local tem uma diferença. Então, se a gente vai na medicina pública, é um problema em Manaus, é outro problema no Rio Grande do Sul. Então, cada vez mais a gente vislumbrou a necessidade de você criar pessoas em cada uma das 27 regionais que esteja exatamente trabalhando nesse sentido. Então, foi isso que a gente, no ano passado, procurou trazer. A gente tinha um colega da defesa profissional que era espetacular, que era o Fernando. Agora quem assumiu é um colega do Rio, o Alexandre Palotino, e a gente está tentando exatamente expandir isso para o país inteiro, porque cada cidade, cada estado tem uma peculiaridade que é diferente. E essa defesa profissional ela precisa ser regionalizada. Então a gente cresceu muito, por exemplo, a gente agora está na briga para a terceira opinião, principalmente na saúde suplementar, que isso é uma das grandes discussões, né? Que o médico pede uma coisa, o auditor do convênio diz que é outra coisa, aí a terceira opinião quem dava era o outro auditor do convênio. Então isso é uma coisa que está totalmente errada. Então hoje a SBOT está brigando por isso, está criando o projeto da terceira opinião, onde o profissional vai ser da própria SBOT, então um especialista do comitê que vai dar essa terceira opinião. Mas é isso, é uma luta, como foi dito, que é uma luta difícil. Por outro lado também, principalmente na medicina privada, o dinheiro está curto. Então a gente precisa ter ideias de como a gente vai poder brigar. Não adianta a gente ficar pedindo 10 códigos porque a empresa não vai pagar mais isso. O que a gente tem que brigar é por honorários e não por códigos, nem por OPME. Então acho que o caminho é esse, e eu acho que nesse sentido a SBOT está muito bem representada dentro da defesa profissional. Senhores, muito obrigado. Em nome da Scientific Research, eu agradeço a presença de todos. Estamos finalizando o nosso Quironcast.